Vamos começar uma abordagem sobre os métodos em programação Java. Os métodos são subrotinas que realizam uma tarefa e podem retornar um valor. Na sintaxe de definição de um método, ela está dividida em duas partes. Na primeira parte tem-se o cabeçalho do método, onde indica-se o seu modificador, o tipo que o método retorna, no caso dele retornar valor, o nome de identificação do método e, entre parênteses, uma lista de parâmetros. Na segunda parte da definição de um método, tem-se o corpo do método, que é o conjunto de instruções que serão executadas quando o método for invocado. Os métodos equivalem às funções da programação estruturada. Então vamos aqui no nosso projeto criar um pacote chamado métodos. Dentro desse pacote, vou criar uma classe Java principal 1 e vamos implementar então um código que faça a tabuada de número. Então, vamos fazer aqui uma tabela para mostrar a tabuada. Nesse primeiro momento, a tabuada 8. Então a gente vai fazer uma estrutura de repetição em que a variável de controle vai de 1 até 10. A cada passo, então, vamos emitir uma tabuada. São 3 colunas de valores. Na primeira coluna de valor, vamos mostrar o valor da variável n. Na segunda, o valor da variável i, que varia de 1 a 10. E na terceira coluna, o resultado de n vezes i. Vou copiar aqui a parte de cima da tabela. Também fazê-la na parte de baixo. Então vamos testar esse código. Vejam lá. Não está ajustado. Então deixou 4 espaços demais. Então vamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui vamos ajustar em 2 posições. Então 2D. Aqui também precisa de 2 posições. E aqui faltou, então apaguei demais. Mais um tracejado, mais um tracejado. Acho que agora sim. Bom, tá lá, tabuado 8. Na programação tradicional, digamos assim, uma programação sequencial, se eu quisesse fazer uma segunda tabuada, a gente teria que repetir o código. Aqui, vou repetir o código, só que agora vai ser a tabuada do 9. Veja lá, então, tabuada do 8 e a tabuada do 9, são os dois códigos. Então, o que a gente vai fazer agora é esse trecho de código que faz a tabuada do número, transformá-lo no método. Então, vou copiar esse código. Logo abaixo do main, vou colar o código aqui. Então, esse é o trecho de código do método. Vamos lá de novo. Tem um cabeçalho e um corpo. Então, o corpo é o conjunto de instruções que o método vai executar quando ele for chamado. Então, esse vai ser o conjunto de código que o método vai executar. Então, o cabeçalho do método, public, ele tem a visibilidade pública, todo mundo tem acesso a ele. É um método estático, não retorna nada. O nome dele é tabuada e ele vai receber um valor inteiro, que é o valor que ele vai usar para fazer a tabuada. E aqui então, abre bloco, fecha bloco, esse é o corpo do método, esse é o cabeçalho do método. Estático significa que você não precisa instanciar a classe 1 para executar ou invocar o método tabuada. Precisamos declarar a variável i do for aqui. Ótimo, tá? Então vejam,
Esse trecho de código aqui é o tabuado, então a gente vai substituí-lo pela chamada da função tabuada, enviando para lá 8, para fazer a tabuada do 8. Então não precisamos mais dessa declaração. Da mesma forma, aqui, esse é o trecho de código que agora foi implementado no método tabuada. Quero fazer a tabuada do 9, então não preciso mais. E também não vou precisar mais dessas declarações de variáveis. Então nós já temos aqui a implementação. Transformamos todo aquele trecho de código que faz a tabuada de um número no método, identificado com o nome tabuada. No main, para chamar o método, basta fazê-lo através do nome do método. Tabuada do 8, tabuada do 9. Então vamos executar o código, vamos ver que o resultado é o mesmo. Então, o que a gente fez aqui foi transformar aquele código sequencial no método. É um método que faz a tabuada de um número. Essa é a função dele. Ele não retorna valor, por isso foi identificado aqui como void. Vamos criar uma segunda classe aqui. Chamar de 2. E aqui nessa classe eu vou chamar o método tabuada que foi implementado na classe 1. Fazer a tabuada do 7. Então vamos executar esse código, Shift F6. Está lá a tabuada do 7. Então veja, como as duas classes, classe 1, que tem o método tabuada, e a classe 2, que vai usar o método tabuada da classe 1, como essas duas classes foram implementadas no mesmo pacote, então elas se conhecem. Então uma classe pode chamar os métodos de outra classe. Dessa forma, simplesmente basta indicar o nome da classe, ponto, o nome do método da classe que você quer invocar. Ok? E isso é possível porque tabuado é um método estático. A gente pode usá-lo dessa forma naturalmente. Então, vamos fazer mais uma outra classe 1. Eu quero ativar o método tabuada, fazer a tabuada do 5. Então, a tabuada do 7 e a tabuada do 5. Vamos executar o código. Está lá. Então, essa é a forma de implementação de métodos. Obrigado.